Humildade e boa vontade. O tempo todo, desde o início, nós temos sido chamados pelos exemplos da natureza, pelos exemplos pessoais à nossa volta e principalmente pela nossa própria vida, à humildade e à boa vontade, duas ferramentas fundamentais para o nosso crescimento. Sábios vieram e falaram disso, como Sócrates, que baseou sua filosofia e com ela toda a ciência moderna, com o preceito, com o princípio, só sei que nada sei, de uma humildade decidida, clara, lúcida, protagonista e curativa. Condição para qualquer aprendizado e qualquer crescimento. Buda, Francisco de Assis abdicaram de posições autossuficientes, arrogantes, poderosas, para viver em humildade e boa vontade. Como Gandhi também. Jesus colocou no seu roteiro de evolução espiritual, que são as bem-aventuranças, como a primeira bem-aventurança aos pobres de coração ou aos humildes. E nós temos aprendido? No momento decisivo, os discípulos ou dispersaram e fugiram, ou aqueles que foram protagonistas do final da missão de Jesus, deixando João de lado, os dois que foram protagonistas, um o traiu e um o negou, apesar de ambos terem sido avisados. E essa negação e essa traição surgem nos momentos da crise como a alternativa do orgulho, a alternativa da prepotência e da arrogância. O que fazer diante da crise? Jesus, aqui nessa passagem que nós vamos estudar hoje, que nos propiciou essas reflexões, nos traz esse momento em que Jesus anuncia aos discípulos a traição. Olha lá, João capítulo 13, versículos 21 e 22, o evangelista nos fala: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava, colocando em dúvida sobre quem seria o traidor. Quando nós somos atacados, uma inteligência age de forma reflexa, automática. É a inteligência do corpo. E a inteligência do corpo chama-se instinto. Ela rapidamente reage, atacando ou fugindo, como os animais. Aqueles que estão primitivos, que se entregam a uma vida em inconsciência, estão autocondenados a reagirem ainda como animais. É natural dessa fase de desenvolvimento. Aqueles, porém, que já algo avançaram no autoconhecimento, no conhecimento da vida, já perceberam a ação do instinto e as tristes consequências a que somos levados quando reagimos à violência com violência, entrando num círculo de vinganças mútuas que às vezes atravessa séculos. Ora um como oprimido, ora outro, ora um como opressor, ora outro. O fato é que todos sempre aprisionados nesse círculo de vinganças mútuas.
Aquele que ainda vai além dessa percepção, que não fica só na contenção do animal dentro de si, que já superou a sua primitividade, constata a traição, constata a negação, como as alternativas mais humanas, mais imediatas, mas as descarta, colocando a situação com carinho, atenção, mas clareza, para crescimento e aprendizado geral. Foi o que fez Jesus aos seus discípulos de todos os tempos. Nós, brasileiros hoje, temos que superar a traição, superar a negação. Não que condenar Judas e Pedro no seu formato antigo, no seu formato atual, mas aprender com Paulo, Pedro, Madalena, que nós, admitindo e acolhendo nossas sombras, faremos delas bases para as nossas luzes, como esses discípulos fabulosos fizeram imediatamente, por humildade e boa vontade. Sejamos nós estes que reconheceram, admitiram, enfrentaram, se transformaram e propiciaram a muitos outros transformações para a luz. Que assim seja. Até a próxima.